11h53, vamos aqui de Diego Pavão. Uma investigação da CNN explora um naufrágio misterioso no mar Mediterrâneo. Um navio da Rússia que transportava reatores nucleares para a Coreia do Norte afundou no meio de uma viagem, após uma série de explosões. Que história é essa, Diego? Bem-vindo. Obrigado, Elisa. Bom dia para você e para quem acompanha o live. Pois é, uma investigação muito interessante que a CNN trouxe. Algo que aconteceu lá em dezembro de 2024, mas foi mantido em segredo até agora, até essa investigação da CNN sair. Vale lembrar, Rússia e Coreia do Norte se tornaram aliados muito estratégicos nos últimos anos. A Rússia domina a tecnologia de produção de reatores nucleares e estava enviando, segundo essa investigação, esses reatores para a Coreia do Norte. Acontece que a decisão de enviar tem um timing muito interessante. Meses antes, a Coreia do Norte enviou tropas para a Ucrânia e essas tropas lutaram a favor da Rússia na guerra da Ucrânia. O que ficou parecendo então é que a Rússia estava usando esses reatores como uma espécie de moeda de troca. Quer dizer, você me ajudou na guerra da Ucrânia, eu agora vou transferir uma tecnologia vital porque a Coreia do Norte quer mais fazer, que é justamente avançar o seu programa nuclear. Vamos mostrar um mapa, Elisa, que a gente preparou bem interessante, sobre como foi essa trajetória do navio até ele afundar. Ele começa a sair aqui do território da Rússia. São Petersburgo e Ust-Luga são esses dois portos que ele carrega. Coloca carga nele. Oficialmente, esse navio dizia o seguinte: olha, a gente está transportando, na verdade, guindastes, containers, não tem nada de reator nuclear. E o nosso destino era Vladivostok, segundo o que ele falava. Vladivostok fica lá no extremo leste da Rússia, do outro lado. Só que aí ele sai aqui e passa pelo Atlântico Norte, Elisa. Atlântico Norte é o quê? A região onde a OTAN domina. Isso é literalmente, onde é a área da OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte. Ele passa aqui pelos países nórdicos, passa pelo Mar do Norte e chega aqui, passa em Portugal. Quando ele chega em Portugal, Elisa, ele entra na água, no território de Portugal, nas águas territoriais de Portugal, sem autorização. O que acontece é que a Marinha de Portugal começa a seguir esse navio e tem um detalhe: ele saiu daqui acompanhado de 2 navios militares russos, fazendo uma espécie de escolta, o que é muito incomum para um navio que se declara civil, vamos dizer assim. E aí ele passa aqui pelo Estreito de Gibraltar e quando ele chega aqui na costa da Espanha, ele começa a apresentar problemas. Acontecem explosões nesse navio. 2 pessoas da tripulação morrem e esse navio chama por ajuda. E quem ajuda esse navio é a Espanha. A Espanha manda um barco até lá, resgata a tripulação desse barco. Só que quando a Espanha faz isso, esses navios russos que escoltavam esse cargueiro, eles não deixam mais a Espanha se aproximar. E aí a Espanha se afasta com a tripulação é levada para a Espanha depois, e aí o que acontece é o seguinte: mais 4 explosões acontecem e aí esse navio afunda de vez. O que a investigação da CNN sugere é que as explosões iniciais que levaram à morte de dois membros da tripulação foram, na verdade, causadas por forças ocidentais. Aí pode ser Estados Unidos, Reino Unido ou da própria OTAN. O que a investigação sugere é que essas forças ocidentais sabiam desse transporte, não queriam que esses reatores nucleares chegassem à Coreia do Norte e aí eles tentam afundar esse navio. E as explosões finais foram causadas pela própria Rússia, numa tentativa de esconder o que estava dentro daquele navio. O que acontece é que esse navio afunda de vez. Os destroços vão até o oceano, 2.500 metros de profundidade, ou seja, impossível, muito difícil de recuperar. E aí o que a investigação sugere é isso, que inicialmente esse navio foi atacado por forças do Ocidente, que de novo não queriam a Rússia enviando reatores nucleares para a Coreia do Norte, mas que no final esse navio foi afundado de vez para enterrar as evidências pela própria Rússia, justamente para esconder tudo isso. Vale a pena a gente lembrar, as forças ocidentais, a Casa Branca e o Reino Unido nunca se pronunciaram sobre esse ponto, sobre esse caso, na verdade. A Rússia diz que houve ali um ataque terrorista, mas também não deu mais detalhes e essa história ficou por isso mesmo até essa investigação da CNN mostrar tudo isso, Elisa. 2,5 km de profundidade agora. Diego Pavão, nosso editor de assuntos internacionais. Obrigada, Diego, por nos trazer Elisa. essa história bem sombria, hein?